o esplendor de sua glória, para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte, lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel capítulo 16. Pai, nós oramos a Ti e precisamos tanto ouvi-lo, Senhor. Somos tão dependentes da Tua voz, meu Deus, e não é só um desejo, uma vontade que acordamos com ela, é uma necessidade, Deus. É mais um mês que começa, Senhor. Começa tudo de novo, e nós precisamos de ajuda, de luz. Está escrito: lâmpada para os meus pés e a Tua palavra, ela é luz para o meu caminho. É o Senhor que deixa claro o próximo passo. Então Deus, aponte-nos o caminho pela palavra, Senhor. Aponte-nos a direção, fala e ouviremos, manda e obedeceremos. Queremos ouvi-lo, Senhor, em alto e bom som. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. E você que crê, diga amém.
Vamos lá, 1 Samuel capítulo 16, eu quero ler com vocês os versos 6 e 7. 1 Samuel 16, versos 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Eu preciso muito que você decore essa frase comigo, se puder destacar ela na sua Bíblia, porque aqui está a base onde nós vamos construir um recado de Deus hoje. E a frase é: porque o Senhor não vê como vê o homem. Vamos juntos? Porque o Senhor não vê como vê o homem. Só a igreja, vai. Vamos terminar o texto. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Normalmente somos levados pelas aparências, porém o Senhor olha para o coração. Obviamente nós estamos falando do órgão coração, mas nós estamos falando da essência, da motivação por detrás das nossas atitudes. Deus sabe o que fazemos e por que fazemos o que fazemos. Pode parecer bonito às vezes, a gente pode maquiar do lado de fora, a gente pode ter uma atitude até bíblica. Por exemplo, orar. Orar não é só bíblico, é um mandamento, né? Orar sem cessar, a gente tem que orar em todo tempo. Só que Jesus diz que isso não deveria ser feito com a motivação errada. Jesus vai dizer que nós não deveríamos ser como os religiosos da época, os fariseus, hipócritas, que oravam em pé nas sinagogas, nas esquinas. Aí vem a motivação: para serem vistos pelos homens. Olha o problema está na oração? Não. É bíblico orar. O problema está em eu estar tranquilo e na hora que passa o irmão com a câmera, eu passou. Oração não é algo que eu faço para as pessoas verem. Oração não é algo que eu faço para as pessoas baterem palmas para a minha vida de devoção. Jesus disse que nós deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar ao nosso Pai secretamente. O nosso Pai que vê uma vida secreta recompensa publicamente. Glória a Deus por isso, amém? É óbvio que nós podemos orar na igreja e devemos, estamos aqui para isso, mas estou dizendo para você que a nossa vida do lado de fora, ela acaba externando e reproduzindo uma vida secreta com Deus. Por isso a frase de hoje continua sendo essa de destaque: Deus não vê como o homem vê. Só que ao invés da gente falar como o homem vê, porque parece que é todo mundo menos a gente, vamos trazer isso um pouquinho mais para o lado pessoal. Então nós vamos decorar essa frase assim: Deus não vê como eu vejo. Vamos tentar comigo? Vamos lá. Deus não vê como eu vejo. Vamos lá, de novo. Deus não vê como eu vejo. Só para incomodar o irmão, eu não sou muito de fazer isso não, mas fala para ele aí: você sabia que Deus não vê como você vê não, querido? Deus não vê do jeito que você vê não. Deus não enxerga as coisas do jeito que você está enxergando. Eu penso que às vezes vale a pena a gente se lembrar disso. Deus não enxerga as coisas do jeito que você está enxergando. Provavelmente você está tendo uma leitura da sua vida agora, do que está acontecendo com você nesse momento, completamente diferente, completamente distorcida da leitura que Deus
tem, da maneira como Ele enxerga o conjunto da obra, Ele enxerga de uma maneira diferente da que a gente enxerga. Irmãos, que Deus nos dê graça nessa manhã aqui, porque eu tenho uma mensagem que ela só vai ter sucesso se te incomodar. Fala amém, só para eu ficar melhor. Só vamos ter sucesso nessa mensagem de hoje se você sair daqui sim um pouquinho, eu estou pegando leve, tomara que seja bastante incomodado. Você sair assim, aí eu vou dizer assim, entrou, aleluia, glória a Deus, sabe aquela, precisa. A mensagem de hoje, o tema de hoje, eu quero tratar com vocês esse tempinho sobre o ponto de vista de Deus. O ponto de vista de Deus. Eu preciso muito da sua atenção. Pessoal que está em casa, a mensagem normalmente fica gravada, mas eu queria muito também, não só a sua atenção, mas o seu carinho, a sua tranquilidade, né? O seu respeito, o seu temor, não só a Deus, mas que você também pegasse leve com o pastor. Fala amém, irmãos, né? Que você entendesse que eu amo vocês de todo o coração, e como igreja eu penso que Deus está tentando alinhar os nossos olhos com os olhos dele, o nosso coração com o coração dele. Agora deixa eu te dizer, é fácil? Não, com força. E por que não é fácil? Porque Deus não vê do jeito que você vê. A gente tem muita dificuldade de enxergar as coisas como Deus enxerga. A gente acredita que enxerga. Não, porque Deus, eu estou vendo, é assim, e você na sua mente crê de todo o coração. Não tem maldade nisso. A pessoa acredita mesmo que ela está tendo uma leitura afinadíssima com a de Deus. Mas eu queria que você trabalhasse com a possibilidade grande de você estar equivocado. Amém? Eu queria que você fosse me ouvindo hoje e pensasse: Deus, será que eu estou equivocado? A minha leitura está equivocada? Será que do meu ponto de vista isso é evangelho? Porque eu quero falar de um evangelho não do teu ponto de vista, do ponto de vista de um pastor, de um líder religioso, não. O evangelho do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Cristo, a motivação e o coração de Deus por detrás das coisas que Ele nos pede para fazer e deixar de fazer. Se a gente não entender o coração de Deus por detrás de uma ordenança, nós vamos ter uma leitura de um texto com um viés nosso, e a gente puxa para onde a gente quiser. Amém, irmãos? A gente pega um texto e adapta, força, para a gente se sentir um pouquinho mais à vontade. Mas deixa eu te falar, evangelho não é para a gente se sentir à vontade. O evangelho puro e simples, ele não deixa a gente à vontade. Mas é ruim de deixar a gente à vontade. Ele dá uma incomodada. Ele olha assim, meio espinho no ninho. Ele empurra a gente do ninho, ele faz a gente crescer, avançar. Ele faz com que a gente olhe para nós mesmos e diga: meu Deus do céu, como eu preciso melhorar. Então, por favor, Mateus capítulo 7, verso 1, diz assim, com muita tranquilidade, vamos lá. Mateus 7, 1: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, no cisco, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro, o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a
trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos parar um pouquinho aqui que já está incomodando. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a maneira como nós enxergamos o outro é diferente da maneira como nós nos examinamos. É essa a ideia do texto. Jesus está dizendo que quando nós olhamos para o nosso comportamento, nós colocamos um óculos diferente. A gente coloca uma lente de contato diferente. E a gente sempre tem um motivo para fazer as coisas que a gente faz. Para aceitar os sentimentos que temos, para abraçar as emoções que nos são dadas, os pensamentos que nos visitam. A gente sempre encontra uma desculpa, a gente sempre justifica, inclusive à luz das Escrituras, as ações que nós temos. Mas quando é o irmão, a irmã, a gente tira um óculos que a gente usa pra gente, que a gente põe um daqui, sabe aquelas lentes assim? A gente põe aquela lente e amplia, e a gente olha para o outro e diz assim: misericórdia, mas que tem gente assim, misericórdia, credo, eu não entendo como é que pode um negócio desse. Você viu fulano? Você viu fulana? Então nós usamos um óculos diferente para os outros, daquele que nós usamos para nós mesmos. Quem está me acompanhando, diga amém. Então como é que Cristo chama isso? Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo para os fariseus e os religiosos da época, que nós deveríamos tomar um cuidado conosco mesmo, em olhar e nos examinar a nós mesmos, porque às vezes pode ser que a nossa situação esteja mais difícil, esteja pior, nos nossos olhos haja uma trave, uma viga. Tem tradução que traz uma viga. Você imagina eu virando para você e dizer assim: uma viga, meu Deus, cadê a viga? Dá uma viga aqui, eu vou arrumar problema, vou pegar uma viga. Você imagina, irmãos, a cena. Eu fico pensando num negócio desse assim, eu estou aqui, e aí vem você, e eu digo assim: está no meu oi. Irmão do céu, vem cá, vou te ajudar a tirar esse cisco no teu olho. Irmão, você já conversou com alguém e você conversa com a pessoa e a pessoa fala umas coisas para você e diz assim: rapaz, cara, você não deve ter espelho. Você nunca conversou com alguém e você não fala por educação, mas você fica pensando assim: gente, você está me dizendo isso e você está muito pior do que isso. Você não tem moral para falar sobre isso. Mas é interessante, por que isso acontece? Porque os nossos óculos do julgamento em relação ao próximo, eles são diferentes. Eita glória! Eles são diferentes dos óculos que nós utilizamos para o nosso próprio julgamento. Então nós não temos nenhum problema quando Jesus fala sobre o primeiro grande mandamento. Ele diz que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, e é tranquilo, a gente aceita isso muito bem. A coisa pega quando chega no segundo, quando ele sai da vertical, você com Deus, e ele diz assim: agora você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí zica, aí os grandes problemas da igreja nascem. E é aí que a gente precisa de evangelho, sabe? Porque a gente não está no céu ainda. Então tem cada próximo que merece assim, sabe, uma massagem no pescoço. Tem uns próximos que você diz assim: Senhor do céu, se o Senhor não me ajudar, e a oração é essa mesmo, Deus tem que ajudar. Mas é aí que nasce o evangelho. Por quê? Porque quando o assunto é relacionamento, a igreja sofre. Eu não falo igreja placa, eu falo a igreja de Cristo num todo, porque a nossa grande dificuldade é em lidar com pessoas. E por que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente não vê as pessoas como Deus vê. Amém? Você não vê como Deus vê. Eu não vejo como Deus vê. A gente olha para as pessoas com uma lente diferente da de Deus. Deus amou o mundo, gente, de
tal maneira que deu o seu Filho unigênito, uma cruz com sofrimento bárbaro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer tirar as pessoas do cativeiro. E entenda, as pessoas todas. Ô pastor, mas tem uma turma complicada. Então, todas. Até uma turma, todas. Todas. Aos olhos do Senhor, Deus quer salvar as pessoas, transformar as pessoas. Deus quer levá-las para o céu. Deus quer que elas morem com Ele para sempre. Mas nós não. Tudo bem até aqui? Nós não. Tem uma turma que a gente escolhe, diz assim: Senhor, com esse cara aqui não dá para morar lá não, Senhor. Não, se ele for se ela for, o Senhor me desculpe, só se tiver uns compartimentos, né? O Senhor põe no primeiro andar e põe eu no outro andar, porque não dá para cruzar com essa espécie no céu. Nós não vemos como Deus vê. E dessa frase nascem os nossos grandes problemas de relacionamento, dentro da igreja e fora dela. A gente tem realmente uma lente de contato muito diferente, a gente enxerga as coisas de um ponto de vista diferente. Aí eu quero dar para você alguns exemplos, e eu espero que você me entenda. A Bíblia diz em 1 Coríntios no capítulo 1, você pode abrir aí, 1 Coríntios, o capítulo é o de número 1, verso 18, a palavra de Deus diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Vamos repetir a frase? A palavra da cruz, ela é o quê? É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, o que ela é? É o poder de Deus. Pula para o verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O que está escrito aqui? Que não é por sabedoria e conhecimento que você conhece a Deus, não é a leitura de livro que te revela a Deus, não é o número de faculdade que você tem, quantas línguas e idiomas você fala, que faz de você uma pessoa que conhece a Deus. Não é assim que você conhece a Deus, não é por sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Loucura da pregação. Você já parou para pensar e perceber como realmente a pregação da cruz de Cristo é loucura? Como é que é? Nós vamos morrer e nós vamos para o céu. E assim, para o céu? Mas quanto tempo? Para sempre. E dos nossos olhos Ele vai enxugar toda lágrima, não tem mais dor, não tem sofrimento. Mas e assim, e a pessoa, e se ela errou muito? Não, se ela pedir perdão, se arrepender, ela está no céu. Mas assim, olha a gente, olha o nosso óculos, mas assim? Sim, é assim. Mas e o ladrão no lado? Lembra do ladrão? O ladrão na cruz? Aquele que morrendo com Jesus crucificado, disse assim: Senhor, me perdoe, né? Me leva para morar com o Senhor no céu, quero estar no paraíso. Jesus vira para ele: tá bom, hoje mesmo estará comigo no paraíso. É lindo o texto, do ponto de vista de Deus, perdão no último momento. Mas tem gente que escuta isso, trava e diz assim: mas peraí pastor, peraí, o cara erra a vida inteira. Você nunca ouviu isso? Você que tem um tempo de evangelho, o cara erra a vida inteira, o cara apronta a vida toda, aí levanta a mãozinha, ele diz assim, com sarcasmo, né? Levanta a mãozinha na igreja. Estou arrependido. Mas se for de coração e pedir perdão, ele está perdoado? Tá. Por Deus. Porque por nós. Vocês estão me acompanhando, igreja?
do nosso ponto de vista, a gente olha um quadro desse e diz: não é justo. Não é justo para quem? Então vamos lembrar de algumas histórias para te incomodar. Lembra da mulher adúltera? Então vamos comigo, João capítulo 8 verso 1, abra a Bíblia lá, rapidinho, vamos pensar nessa historinha. João capítulo 8 verso 1, diz assim, João é o quarto evangelho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. João 8:1, estou lendo na Almeida Revista e Corrigida. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. Montou a cena, estão vendo a multidão vindo, Jesus sentado, ensinando o povo, evangelho, ensinando o evangelho. Muito bem, 3, os escribas e fariseus, lá vem eles, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Eu consigo ver isso assim e o veneno correndo, apedrejadas. Estamos aqui doido para matar essa mulher, errou. Tu, pois, o que dizes? E você vê que o coração é tão peludo, tão ruim, que elas não há preocupação nenhuma com a mulher, não há preocupação também com o evangelho ou a lei. Eles querem queimar Jesus, colocar Jesus contra a parede, envergonhar Jesus. Agora a gente pega, e essa vida, não interessa essa vida, o que importa é que os fins justificam o nosso comportamento, o meio. Nós vamos pegar Jesus agora, e aí, pegamos no ato, adulterando, o que o Senhor diz? E aí, o que o Senhor fala? Jesus é fantástico. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Verso 7, como insistissem, eles não arredam o pé, nós queremos saber a tua opinião, nós queremos saber o que o Senhor acha. Eles não arredam o pé, perguntando-lhe, endireitou-se Jesus e disse, Jesus vai abrir a boca, vê se não dá para amar Jesus. Jesus abre a boca e diz: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E ele nem fica de pé para ver. O texto diz que ele já inclina de novo e vai escrever. Ele nem fica, deixa eu ver quem vai ser o primeiro. Não, Jesus sabe, está todo mundo queimado, né? Jesus sabe que ali ninguém presta. O único que não tem pecado ali, que tinha moral para tirar pedra, era ele. Se tem alguém que podia tirar uma pedrada na nossa cabeça, é ele. Que ele tem moral, ele não tem pecado, justo, santo. Deus se humilhou, fazendo-se semelhante a nós homens. Mas ele dá a palavra, quem tiver sem pecado, tiver nesse nível, quem tiver legal, quem tiver top, se você acha que está bam, então pedrada na menina aí, e ele vem e vai escrever, e um olha para o outro, que cena que eu quero ver, vai, joga, o outro não vai dar, está ruim para o meu lado, atira você, não vai dar, está ruim para o meu também. Você não viu o cara falou que é só para tirar quem não tem pecado. O negócio aqui está feio para o meu lado. Só que eu acho que hoje nós vivemos tempos tão difíceis que eu acho que hoje essa mulher morreria. Eu acho que hoje a turma atiraria a pedra. Eu acho que a gente tem uma igreja hoje tão ruim, que na hora que Jesus dissesse assim, quem tiver sem pecado, Jesus não precisa nem terminar, atira, pá, já tem gente mandando pedrada, porque a turma, pelo menos um senso de pecado eles tinham. Pelo menos eles olhavam para si e diziam, está mal, está ruim, não vai dar para mim. Hoje a turma atira cantando quão grande é o meu Deus. Tranquilo, sem peso, e vai dormir em paz.
vai para a vigília. Nós estamos ruins, irmãos. Posso falar nós? Distantes de um ponto de vista de um evangelho sadio do Senhor. Nosso ponto de vista, né? Errou? Foi pega? Certeza? Pegamos no ato. Então é certeza. Dá minha pedra aí. Daí que eu ajudo a matar. Errou mesmo. E além disso, ajuda a espalhar. Vamos fazer justiça. E para ficar bonito, espiritual, em nome de Jesus. Diz o texto que cada um começa a sair. No versículo 9, quando eles ouviram isso, saíram um a um. E começaram pelo mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher. Estão vendo a cena? Jesus e a turma só saindo. Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, porque ele estava escrevendo no chão, e direitando Jesus, ele olha, não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Cadê a turma que queria te matar na pedrada? Ela responde: essa mulher devia estar com o coração, irmão, fala sério, porque a mulher vai morrer, saindo pela boca, tremendo, chorando, assim: Senhor, ninguém, Senhor, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, ninguém me condenou, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Eu posso te condenar, eu tenho força, autoridade, moral para te condenar, mas eu também não te condeno. Mas cuidado, não é só isso. Vai e não peques mais. Você está recebendo uma segunda chance. Você está recebendo a possibilidade, o prêmio, a graça, o troféu de recomeçar. Por isso que nós abraçamos essa frase com força na nossa igreja. É um lugar de recomeço. Aí eu estava conversando com alguns pastores e dizendo assim para eles: é um lugar de recomeço para quem quer recomeçar. Porque acreditem, não quer recomeçar. É um lugar de recomeço para quem quer recomeçar. Quem enxerga no perdão, na dádiva, na porta aberta de Cristo, uma chance de tentar de novo diferente. Diz o texto que essa mulher deve sair dali chorando: vai, não peques mais. Mulher, olha, eu também não te condeno, vai, não peques mais. História fantástica, história de perdão, história de livramento, história de recomeço, história de segunda chance, história de nova oportunidade. Mas do ponto de vista hoje da igreja, lendo o texto, nós celebramos um Deus que perdoa pecado. Você pode dizer amém? É lindo, essa história é maravilhosa, é de emocionar. Mas do ponto de vista do marido traído, pode ser que ele enxergue diferente. Vocês estão comigo? Nós estamos falando de uma mulher que foi pega no adultério. Adultério só pratica quem é casado. Se é casada, ela foi pega no próprio ato. Imagino, a Bíblia não diz, mas vamos viajar um pouquinho comigo. Esse homem está ali com a pedra na mão no meio da turma. Ele só quer um sinal verde. Ele é o ofendido. E toda a história tem ofendidos. E a história do evangelho do perdão e de justiça, ela é maravilhosa, mas quando ela é lá na vida do outro lá, ó. Agora quando é aqui, a gente faz assim: olha para mim e dá o outro aí. Miserável. Senhor, manda um raio ungido na moleira dele, porque o Senhor é justo. Ele pede vingança e acha que é justiça. A justiça de Deus é diferente da sua, da minha, da nossa. Interessante que a Bíblia nos manda buscar em Mateus 6,33, em primeiro lugar, a justiça e o reino de Deus. Mas quando você olha para esta história e vê um marido ferido, e é óbvio que ele tem razão, ele foi traído, está ruim, está doendo, e vem um Jesus, sei lá da onde, um profeta, e diz: olha, eu te perdoo, vai
e não peques mais. A gente hoje chora, celebra, legal, que Cristo, que Evangelho. E aquele marido agora tem uma pedra na mão e pensa numa pedra difícil de soltar. É o Evangelho do nosso ponto de vista, do ponto de vista do ofendido. Porque é bonito você falar de justiça divina e de perdão quando é quilômetros de distância de você, mas quando falharam com você, a gente troca os óculos, e como a gente muda o ponto de vista, a gente não vê como Deus vê. Não parece nem um pouco justo para um marido traído, mas nem uma pedradinha, mas nem uma surra, uma chicotada, vai. Mas assim, vai e não peques mais? Tranquilo desse jeito? Não aceito. Vocês estão comigo ainda? Isso é a Bíblia inteira, desde o Antigo e o Novo. Você lembra de Davi? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Porque ele foi perfeito, igreja? O homem errou feio. E eu não vou ler toda a história porque ela é comprida e o nosso tempo ele é curto, mas em 2 Samuel 11 e 12, a história da queda de Davi está ali. No capítulo 11 ele cai. Eu vou contar rapidinho para você. Davi acorda num dia que era para estar na guerra, ele está em casa, na sacada, passeando, fazendo sei lá o que, já está tudo errado, e vê a vizinha tomando banho. O nome da vizinha, Betseba. Acha a mulher bonita e ele pergunta no palácio, quem é a vizinha? E alguém diz, Betseba, mulher de Urias, o heteu. Em outras palavras, casada. E o Davi atropela o sinal, o aviso e diz, manda ela vir aqui, fazer uma busca. Não vai dar certo. Resultado, a mulher fica grávida. O marido está na guerra, onde Davi deveria estar. Vocês conhecem a história? Quando ela dá notícia para o Davi, estou grávida, ele tem um plano para maquiar o erro dele. O que ele faz? Manda trazer o marido e dá uma folga para o marido. Urias, vai para casa, fica com a tua esposa, descansa um pouquinho, porque na hora que nasceu a criança, é seu. Mas o cara é tão fiel, o cara é tão crente, que ele dorme na porta do palácio e não vai para casa. E quando o Davi acorda e percebe que ele está lá, manda chamar, mas por que você não foi para casa? Como que eu vou para casa com os meus companheiros de guerra tomando chuva ao relento? Tapa na cara do rei, que vergonha! E Davi tem outro plano, agora pior, maquiavélico. Ele escreve uma carta e manda para o comandante do exército, e manda ele mesmo, Urias, levar a sentença de morte dele. Quando ele chegar aí, põe ele bem na frente e recuem, deixa ele sozinho, para ele ser ferido e morrer. O que acaba acontecendo? Então Davi não só adultera, mas mata o marido da vizinha. Toma a vizinha para si. E 2 Samuel 11, no verso 26, termina assim. 2 Samuel 11, 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, o seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em casa. Tomou a mulher para si e foi-lhe por mulher, e ela lhe deu um filho. Agora como é que termina o 27? Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Não precisava nem estar escrito isso, mas é para não deixar dúvida. Deus gostou do que Davi fez? Não. Foi feio o que Davi fez? Foi horrível. E eu não estou aqui dizendo que o Evangelho assina erros, um comportamento equivocado. Como aquela mulher que foi perdoada, ela errou. Esse Davi errou feio. E aí vem a abordagem no capítulo 12, eu tenho que te contar. Sabendo Deus que nós usamos um óculos diferente para nos examinar do que usamos para examinar os outros, o profeta Natan vem com uma historinha, não envolvendo Davi, e ele cria outros personagens na historinha. Olha que abordagem linda. E ele chega e diz: rei,
Nós precisamos julgar uma causa aí. A gente gosta de julgar. Aí imagina Davi já senta no trono. Vamos lá, é para julgar. A gente é bom para julgar. Quem quer a peça da vez? Então a peça da vez é a seguinte: tem um viajante aí, um fazendeiro que recebeu visita de um viajante, é rico, rebanho, gado, ovelha, podia fazer uma festa com o que tem, mas não, recebeu o viajante, entrou na casinha do vizinho, matou a única cordeirinha do vizinho, para dar de comer para o viajante. O Davi já fica de pé no trono. Que é isso? Que mundo é esse com esse jeito assim? Onde é que nós vamos parar? Que coisa horrível, misericórdia, é digno de morte. Não, tem que matar. Quem é? Me dá o nome do miserável. Nós vamos mandar matar agora. E o Natan disse assim: é o Senhor. Ele só trocou os óculos, mas eu estou contando a tua história. Você podia ter a mulher que você quisesse, você é rei, você tinha que entrar no quintal do vizinho e tomar a única cordeirinha dele, é você. E aí vem a diferença de uma pessoa segundo o coração de Deus. O que Davi faz? Qualquer outro rei podia dizer assim: rapaz, você pensa que você é quem para você falar assim comigo? Guarda, arranca aí você o braço, a cabeça, a perna. Davi não. A Bíblia vai dizer que Davi se lança no chão e diz: pequei. Ele finalmente faz assim, tira o óculos do fazendeiro, e aí ele pega e diz assim: sou eu sou esse cara. Deus, eu fiz isso mesmo. Que às vezes a gente faz as coisas e não percebe, aí tem uns comportamentos e não vê, e aí Deus abre os olhos e diz assim: sou eu. Então ele se lança no chão e diz: pequei, sou eu. E aí ele é perdoado. A história de perdão fantástica. Perdão não tem a ver com justiça humana, porque o que é justo humanamente falando? Davi tomar uma surra, ser morto, pagar com sangue, isso é justo, humanamente falando. Agora, porque ele se arrependeu e pediu perdão, Deus o perdoou. Pode dizer amém? Ou você está com raiva do Davi? Você acredita que o Davi está no céu? Eu não sei não, irmãos, tem gente que já mandou ir para o inferno já. Você crê que ele está no céu ou não? Tá. Mas você acha, eu acredito que, sabe o outro que vai estar também? Urias. O marido da cidadã. O cara morreu porque ele era fiel. Agora como é que é o encontro desses dois? Silêncio. É o homem segundo o coração de Deus, que errou feio comigo, roubou a minha esposa, me traiu e me matou, mandou me matar, com o homem que ficou ainda mais famoso que ele, Davi, objeto de grandes mensagens na igreja, que tido como homem segundo o coração de Deus. Como é que convive no mesmo céu? Se não tiver um evangelho dos olhos, do ponto de vista de Deus, nem entra lá. E o que eu vejo ao longo de toda a Bíblia, a dificuldade de Jesus no Novo Testamento com os religiosos, dentre tantas, era exatamente essa. Abra sua Bíblia em Lucas 15 que eu vou te mostrar. Olha a dificuldade de Jesus e a gente, eu não sei se você consegue perceber isso, sentir isso, sabe, se necessário for que Deus troque os nossos óculos espirituais hoje. Lucas capítulo 15, é o capítulo dos achados e perdidos. Com a sua Bíblia na mão, você vai identificar pelo menos 3 histórias e parábolas diferentes, mas todas com um padrão. Todas com padrão. Por exemplo,
No versículo de número 4, Lucas 15:4, fala da ovelha perdida. Lembra da ovelha perdida? Virou até canção. Luiz de Carvalho cantava antigamente. Alguém lembra disso? Agora eu me senti um dinossauro. Eram 100 ovelhas juntas. Não vou cantar que eu amo vocês, né? Mas eram 100. Aí a Bíblia vai dizer que uma extravia, some. Ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida, amém? E procura, e luta, até encontrar e recupera a ovelha. Você pode dizer glória a Deus? Bonito, né? Bonito. Aí a história continua, lá no versículo de número 8, vai dizer assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas, agora a história aqui é moeda, a história aqui é valor, a história é dinheiro, ela tem 10 dracmas e ela perde uma, e o texto diz que ela acende a luz, ela varre tudo, ela busca com diligência, e ela encontra a moeda perdida, e aí é uma alegria, ela faz uma festa pela moeda que foi perdida e foi recuperada. E aí no versículo 11 começa a famosa parábola do filho pródigo. Então a gente tem uma ovelha que foi perdida, a gente tem um bem perdido, uma ovelha, a gente tem um dinheiro perdido, uma dracma, e a gente tem uma pessoa perdida, um filho, o filho pródigo. O padrão aqui é: tudo foi achado, recuperado. Então as histórias têm algo em comum. O que tem em comum? Deus se alegra quando o que foi perdido é recuperado. Vou falar de novo, aí você faz um amém. Deus se alegra quando aquilo que foi perdido é recuperado. Amém. Deus se alegra, mas às vezes nós nem tanto. Depende. Se for um bem, é ovelha, é bem, é um gado, é uma vaca, é festa. É dinheiro, dinheiro é festa. Achou de novo? É festa. Mas gente perdida, recuperada, bom, pastor, depende. Quem é a peça? Eu preciso saber se, no meu ponto de vista, ele merece. Ela merece. Eu preciso saber se, diante do meu julgamento, deixa eu colocar os meus óculos e deixa eu ver se este filho, saiu, gastou tudo, perdeu tudo. Meu Deus, não, quartinho dos fundos, tá de banco. Vai ficar na penitência, vai ter que sofrer, vai apanhar, tem que pagar. Tem que fazer por onde? E aí, munidos dos nossos óculos de um evangelho que não é o de Cristo, é seu. Nós queremos escolher quem merece o céu. Vocês estão comigo? Não é só a gente, tá, irmãos? Pedro passou por um momento assim, Jesus vai para o céu dizendo, ide, fala, Jesus morre, ressuscita, chama, aparece para os 12 e diz, ide, pregai o evangelho para quem vocês gostam, é isso? A minha Bíblia diz, para toda criatura. Pedro escuta isso, mas Pedro tem dificuldade, tanta dificuldade que Deus vai tratar isso com ele. Ele está num terraço no livro de Atos, na hora do almoço, ele tem uma visão. Vocês conhecem a história? Um arrebatamento de sentido. E ele vê um lençol cheio de animais que no Antigo Testamento, na lei, eram tidos como imundos. E aí uma voz dizendo, voz de Deus, mata e come. E ele, como? Eu nunca comi nada imundo. E Deus dizendo, não diga que é imundo o que eu purifiquei. E isso acontece 2 vezes. E quando ele acorda, ele diz, o que é isso? O que é isso? Alguém toca a campainha. E era uma turma de gentios. Quem que eram os gentios? Os que não eram judeus eram gentios. Era um povo que não era de Israel. Era uma turma de gentios que vinha porque Deus já estava tratando com
o primeiro gentil que viria a ser alcançado e batizado, cheio do Espírito Santo. E quando ele chega e toca a campainha, Deus tinha que avisar o Pedro, porque o Pedro era nós. Pedro era eu. Então quando a turma toca a campainha, diz assim: não, nós gostaríamos que o senhor fosse com a gente, porque um anjo apareceu lá para o nosso chefe, nosso patrão, nosso senhor, ele está dizendo que você tem umas palavras para ele lá. Pedro não iria, se Deus não tivesse tratado com ele. Ele vai. E quando ele chega lá, ele prega Cristo, ele com o pé atrás, e todos são cheios do Espírito Santo. Ele trava, ele diz: mas como é que eu posso recusar a água para aqueles que, se foram batizados com o Espírito Santo, quem sou eu para não ser batizado com água? E a igreja manda chamar o Pedro e quer explicação, por que você está batizando gentil? E esse foi o motivo dos embates entre Paulo e Pedro, porque, como assim, você está pregando para essa turma? Pois é, eu não posso dizer que é imundo o que Deus santificou. Eu também achava que era, Paulo, então, um grande pregador do gentil, já resistiu Pedro na cara, porque tinha essa dificuldade, queria escolher quem merece o céu. Irmãos, que o Espírito Santo nos ajude a trocar os óculos, porque a história do filho pródigo, porque quando o assunto é um bem recuperado, está fácil, é um dinheiro, uma moeda, está fácil, mas quando envolve o nosso irmão, posso falar gente? Eu ia falar mesmo assim, a gente tem dificuldade. Lucas 15, 29, vamos ver como é que termina 29, Lucas 15, 29, nós já vamos orar. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Quem está falando isso? O irmão mais velho. Agora ele tem um óculos do evangelho segundo o meu ponto de vista. Então ele põe o óculos de um evangelho do que eu acho, de como eu vejo a situação, de alguém que errou e não merece voltar. E merece? Não merece. Mas quem diz que o evangelho tem a ver com merecimento? A gente merece o inferno. Graças a Deus Jesus morreu por nós. Alguém merece o céu? Não, por isso que Jesus morreu por nós. Você pode dizer amém? Não tem nada a ver com merecimento. Então ele está dizendo: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém esse teu filho, assim, em família é bem assim, né? Quando o negócio zica, não é mais meu irmão, é esse teu filho, vindo esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro. Você vai, faz um churrasco, olha só, uma festa, que pode um negócio desse? 31, e ele disse: filho, palavra do pai para nós, filho, tu sempre estás comigo, filho, todas as minhas coisas são tuas. Mas grave isso aqui é o evangelho do ponto de vista de Deus, essa frase agora: mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Para Deus é justo alegria com o perdido que volta. Para Deus, sim, é festa. Não, mas ele voltou, alegrou, reconheceu, perdão, arrependeu, festa. Estava morto, estava perdido, estava indo a passos largos para o inferno e voltou, festa. Aos olhos de Deus era justo que nos alegremos, aos nossos olhos não é justo. Aos olhos do irmão mais velho, o que ficou não está certo. Não entendo essa igreja, eu não entendo, não entra na minha cabeça. Esse cara,
fulano de tal, que a gente tem um óculos diferente. Deus não vê como o homem vê. Que Deus nos dê graça, para que a gente possa olhar para os nossos irmãos como Deus olha para cada alma. Que Deus nos dê compaixão, não é só por aqueles que erraram com outros, mas que Deus nos dê graça, força, sabe? E às vezes a gente precisa de força para perdoar, e não é só perdoar, é nos alegrar com aqueles que, arrependidos, se voltam para Deus, para o Senhor, mesmo que estes tenham sido injustos conosco, porque o desafio está aí. Quando você é o irmão ofendido, quando erraram com você, a gente tem que ter fé para fazer festa, perdão, alegria, é a vontade de Deus, para Deus é justo. Eu termino lendo com vocês Lucas 9, e agora eu termino mesmo, de verdade. Lucas 9, o verso é o 51, é um texto que me dá esperança. Pensa numa história que traz para o meu coração de pastor esperança. Escuta que história interessante, prometo que é a última história que eu conto, a gente já vai orar. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, Jesus está prestes, aí e tal, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e antes mandou 2 mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de Samaria, samaritanos. Você deve entender que samaritano não se dava com judeu, tinha uma rixa, problema ali, lhe prepararem pousada. Então o que Jesus faz? Olha para mim, Jesus chama 2 discípulos, Tiago e João. E eu penso que tudo que Jesus faz é muito bem costurado, muito bem pensado. E manda os 2 na frente e diz assim: vai lá, faz uma reserva lá no hotel para mim, e eu estou chegando amanhã, depois de amanhã, e já vê um lugar para a gente ficar. Os 2 vão, mas eles são judeus, Jesus e o seu grupo, e eles estão entrando numa aldeia de samaritanos, e ambos não se davam, tinha um problema grave. E aí no versículo seguinte diz que, olha o problema, não o receberam. Não receberam Jesus. Tinha vaga? Tinha, mas nós não te queremos aqui. E por quê? Porque o seu aspecto é de quem ia para Jerusalém nascer judeu. Não, já não queremos, aqui não tem vaga para judeu não. Aqui é só da nossa turma, aqui é só dos nossos, nós não vamos receber. Então, versículo 54, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, queima, tosta? E aí, para ficar com base bíblica, como Elias fez, que a gente tem até base bíblica. O Senhor quer que a gente ore aqui agora e diz: Senhor, queima. E eles realmente estão doidos para queimar, Eles só queriam Jesus assim: vai, pega. E tem crente que é assim, só quer que Jesus assim: pega, tudo que eu quero é dar na cara dele, para a glória de Deus, com o aval de Jesus Cristo, com a bênção do Espírito Santo. Ah, Jesus, é tudo que eu desejo, é queimar o meu irmão. Queimar o meu irmão. Aí Jesus escuta isso, e o texto diz: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens. Deus não tem nada com as suas picuinhas com os outros não, irmão. Deus não tem nada com as suas picuinhas. Não, enquanto fulano não pagar o que ele fez, você acha que Deus está nesse trem? Deus não tem nada com isso não, irmão. Isso é coisa sua, isso é coisa sua. É um evangelho que você criou. Essa sede de vingança sua, fulano vai me pagar. Isso é o seu evangelho, isso não é evangelho de Cristo. E Jesus disse: Senhor, que espírito que é esse de vocês? Vou fazer Jesus. Ó Jesus, gente, você imagina, chega lá os 2, Senhor, quer que a gente ore aqui agora e manda fogo, a gente vai tostar esse Jesus, gente,
gente. Eu confesso que como pastor, você olha assim e diz assim, gente, que espírito que é esse, rapaz? De onde vem essa raiva? De onde vem essa ira? Ah, que coração! Mas que óculos esquisito! É uma alma. É uma alma. Mas não me recebeu, mas é uma alma. Jesus morreu por ele. Essa turma que você quer queimar, Jesus quer levar para o céu. Difícil engolir isso, mas o Evangelho, eu disse a vocês, é o Evangelho de Cristo. O Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Eu não vim queimar ninguém. Jesus está dizendo, eu não vim arrebentar com a vida de ninguém. Eu quero salvar as pessoas. E se você quiser enxergar do meu ponto de vista, do ponto de vista de Deus, você precisa entender que as pessoas, mesmo aquelas que erram com você, e eu não estou dizendo que é fácil, eu estou pregando a Bíblia, eu estou dizendo é desafiador, mas é Evangelho. O Evangelho de Cristo, a justiça para Deus, motivo de festa para o nosso Senhor, é um pecador se arrependendo, ainda que ele tenha pecado contra a gente. Que Deus nos dê graça para viver o Evangelho de Cristo. Você pode aplaudir o Senhor, que Ele merece?